Podcast do Vira-Lata Caramelo, episódio de número 3. Hoje eu vou falar sobre os treinos de calistenia que são feitos em casa, praças, parques, mas é mais voltado para a parte de quem faz treino em casa. Eu quero esclarecer alguns mitos e verdades sobre o treino de calistenia ou o treino em casa, que algumas pessoas insistem em repetir esses erros. Eu não sei se por ignorância ou por desonestidade intelectual, mas a gente pode começar com o que eles sempre fazem, né? Que é uma comparação com a musculação ou com o fisiculturismo, bodybuilding, chama do jeito que vocês quiserem. É uma coisa que não tem nem pé nem cabeça, porque primeiramente são dois esportes completamente diferentes. A calistenia, ela pode ter vários objetivos, depende da pessoa que está fazendo. Então, se você comparar ela com a musculação, aí sim tem um pouco mais de credibilidade a sua comparação. Porque a musculação, ela sim, ela pode ser utilizada para vários outros meios, para vários outros fins, igual a calistenia. Mas agora, comparar fisiculturismo com musculação, com calistenia, perdão, é completamente desonestidade, cara. Por quê? Porque o fisiculturismo em si é simplesmente construir massa muscular. E sim, o melhor lugar para você ser um fisiculturista é numa academia. E eu vou começar por essa parte. Por que numa academia? Simplesmente porque na academia é um local feito para isso. A academia, ela não foi feita para você ir que quer conseguir fazer um movimento chamado muscle up, ou fazer um front lever, ou fazer uma parada de mão. Não, a musculação, a academia em si, a academia, ela é feita para você ganhar massa muscular, tá? Então é a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, se vocês querem fazer essa comparação. Mas vamos lá. Aí eles perguntam qual esporte é melhor, musculação ou calistenia? Já está errado, porque calistenia é musculação. Porque calistenia tem ação muscular. Se tem ação muscular, calistenia é musculação. Calistenia não é academia, mas calistenia é sim musculação, tá? Então, um dos mitos que eu vou destrinchar aqui agora é dizer que musculação e academia são diferentes, que um é melhor que o outro. Impossível, tá? É a mesma coisa que você falar que água é melhor que bebida. Não estou falando bebida no sentido de álcool, bebida alcoólica. Estou falando bebida no sentido de algo que você bebe, que você ingere. Entende? Então não tem como. Água é uma bebida. Tá? É a mesma coisa falar que vodka é melhor que bebida alcoólica. Pô, vodka é uma bebida alcoólica. Não faz muito sentido essa comparação. Ok? Tá, o segundo ponto. A musculação, na verdade... A musculação ela é feita simplesmente para ganhar massa muscular. Equivocado. Atletas de alto nível, até amadores que treinam de forma regular, de forma inteligente, periodizada, eles fazem musculação para melhorar o desempenho. A musculação é praticamente a mãe de todos os esportes, porque é através dela que você consegue aprimoramento. Por exemplo, você fala, um cara que treina maratona, ele não precisa fazer musculação. Não, ele precisa sim. Inclusive treino de força, porque isso diminui a chance dele ter lesão, isso aumenta a capacidade dele de fazer um movimento com efetividade. Tem estudos e estudos sobre isso. Eu sou da área da educação física, então eu posso falar isso com autoridade, ok? Eu ainda não sou formado, eu sou um estudante, mas eu posso falar tranquilamente sobre isso, porque eu li estudos e estudos sobre isso. E depois também tem aquela questão, que é a academia é melhor do que a calistenia. Bom, melhor para quê? Depende, né? Se você quer ser um fisiculturista, a academia é muito melhor do que a calistenia. Se você tenta discutir isso, você provavelmente tem algum atraso experiencial com os dois esportes, você tem alguma falha de percepção em conceituar os dois esportes, porque realmente, se for para ganhar massa muscular, você quer ficar fortão, eu te indico, vai para academia, ok? Mas agora falar que para um shape normal, para se ter um corpo atlético, ou até um corpo musculoso mesmo, normalmente, a academia é 100% superior
A calistenia, eu vou ter que discordar. Sabe por quê? Todas as pessoas que começam na calistenia, elas começam utilizando o peso do corpo delas. Então, aquele ali é o estímulo principal. Algumas pessoas depois colocam pesos em mochila, colete, utiliza anilhas amarradas na cintura. Então tem essas variações, mas eu não quero entrar nesse âmbito. Vamos colocar aqui só o peso do corpo em evidência. Se você utilizar simplesmente o peso do corpo, a academia é superior, e aí eles utilizam os próprios praticantes da academia contra os praticantes de calistenia. Mas vamos fazer uma comparação adequada então. Esquece esses fisiculturistas de ponta, esquece esses fisiculturistas que fazem parte da elite do YouTube, que a maioria deles, mesmo dizendo que não, são sim anabolizados, sim, eles aplicam bomba assim e falam que são natural, coisa ridícula. Inclusive, se um cara tomou bomba há 5, 10 anos atrás, vai continuar fazendo efeito. Não acha que ele vai ser a mesma coisa que o natural se ele parou 10 anos de aplicar, 5 anos de aplicar? Por que não? Pode até diminuir, mas ele está muito além de um natural, ok? Então vamos colocar aqui. O praticante de academia, o praticante médio de academia e o praticante médio de calistenia. Quando eu digo médio, é as pessoas comuns, que não estão na elite, que não são patrocinados, que não são anabolizados, ok? Vamos colocar. Se você pegar um cara de academia, ele tem lá, vamos supor, 40 de braço, pratica academia há uns 3, 4 anos, esse é o cara médio, toma um suplemento aqui, um outro ali, beleza. Aí você pega um cara que faz calistenia há 3 anos, o cara tem lá 36, 37 de braço, aí você fala, o cara tem uns 3 centímetros a menos de braço, ele tem menos resultados que o cara da academia. Uai, mas será que é porque o esporte é realmente diferenciado? Será que é simplesmente o local? Será que o problema disso tudo é simplesmente porque a academia é superior? Pensa o seguinte, quando um cara entra numa academia, ele tá lá, ele quer ganhar massa muscular, ele chega no avaliador e fala, eu quero um treino para ganhar massa muscular. Então ele tem toda a avaliação, dos pés à cabeça, né? Faz avaliação, percentual de gordura, tanto de massa muscular, massa óssea, se a avaliação for bem feita. Em seguida é feita uma ficha para ele. Se ele tiver um personal, a ficha é muito especializada, é muito específica. Caso ele não tenha um personal, um instrutor pessoal, ele ainda assim ganha uma ficha lá. E em seguida, quando modificar a avaliação dele, daqui uns 2 meses, dependendo da academia, daqui a 1 mês, ele ainda vai ter a capacidade de modificar o treino, entendeu? Então o que esse cara precisou fazer? Ele entregou o dinheiro e as pessoas fizeram tudo para ele. Fizeram lá a ficha, fizeram a avaliação, tá tudo pronto. Ele entregou o dinheiro e recebeu tudo na mão. Eu estou desqualificando esse cara? Eu estou menosprezando esse cara? Eu estou criticando ele? Não, não estou. Ninguém é obrigado a saber tudo. Ninguém, ok? Eu penso assim, se uma pessoa fizer uma pergunta para mim, por mais idiota que seja, eu não vou desmerecer essa pessoa, porque ela não é obrigada a saber tudo. Ninguém é. Não tem como alguém saber tudo. Em alguma parte você vai ser perito, em alguma parte você vai ser totalmente ignorante, totalmente leigo. Tá? Antes leigo que ignorante, ok? Então, ele tem tudo pronto, tudo na mão, a periodização, ele tem a ficha e vai mudando sempre os estímulos. Enquanto o cara que é da calistenia, geralmente é porque é um cara que não tem grana. Tá? Me corrija se eu estiver errado, mas a maioria dos caras que optam pela calistenia, o calistênico médio, boa parte das vezes é o quê? O cara não tem dinheiro para ir numa academia e ele começa a treinar por conta própria. Por lá, 15 anos de idade, 16. Esse foi o meu caso, ok? Eu queria treinar, eu não tinha dinheiro, eu comecei por conta própria. E a quantidade de besteira que eu fiz foi inimaginável.
Então, o cara que treina numa academia, ele chega, tem tudo pronto, tá? De um profissional especializado na maioria das vezes, que é o profissional de educação física, que estuda 4 anos para montar, para fazer tudo aquilo. E ainda a academia tem toda a qualidade funcional dela, por exemplo, os aparelhos, anilhas, halteres, polias. Então modifica os estímulos a todo tempo. Tem os Smiths, tudo isso vai modificando, vai modificando a ficha, modificando a avaliação. E geralmente esse cara que também tem o dinheiro para pagar a academia, ele tem o dinheiro para comprar um suplemento, para fazer uma dieta melhorzinha, não é? Então isso tudo interfere. Agora o cara que é calistênico, um calistênico médio, ele começa a treinar, ele não tem dieta porque ele não tem grana para isso, geralmente ele é sustentado pelos pais, não que o outro caso não seja, mas ele tem um pouco mais de condições financeiras. Enquanto o calistênico ele começa a treinar sozinho, ninguém vai fazer uma avaliação nele, ninguém vai fazer uma periodização nele. Às vezes ele treina na própria casa por vergonha, porque não quer ir para parques, não quer ir para algum local público. E aí ele tem a casa dele, e ali ele vai ter que se virar com o que tem. Por exemplo, ele quer fazer uma paralela ou um banco, ele tem que utilizar o muro de casa, e às vezes o muro é um pouco torto, entende? Às vezes o muro tá bambo, não sei, tem muitas coisas. Ele quer fazer barra, ele não tem uma barra fixa, ele pendura lá no muro, ele pendura lá na viga da casa dele, ele pendura na varanda. E esse é o ambiente de boa parte dos calistênicos médios, pelo menos a parte que eu tive contato. Ah, então vocês estão inventando desculpa. Não necessariamente. Eu estou aqui destrinchando que alguém vai falar que a calistenia não funciona. Não é necessariamente isso, cara. Mas justamente quando um cara ele começa numa academia, ele tem tudo pronto, tudo na mão, dieta, treino. Muitas vezes tem informação, porque o personal ensina para ele, e o cara da calistenia mesmo, até ele começar a pegar o jeito, geralmente demora. Hoje a calistenia ela está um pouco mais em evidência. Então o cara que começa e tem acesso à internet, tem acesso ao YouTube, realmente é só ele pesquisar um pouquinho que ele vai ter um pouco mais de informação. Mas ainda assim, o que eu vi aí nos canais de YouTube são treinos mais genéricos, que nem sempre vão funcionar para um tipo, para outro tipo. Tem muito tipo de corpo, tem muito tipo de treino que deveria ser utilizado. Até a raça, a etnia da pessoa faz diferença, o tipo de treino, tipo de fibra muscular. Então, não é uma questão aqui de ficar me lamentando, eu sou calistênico e os caras da academia são melhores. Não, até porque o meu shape, pelo menos eu fui considerado, não é algo que eu disse, foi algo que eu ouvi, é melhor do que de muita gente que pratica academia, ok? Então, se a gente utilizar esse raciocínio, a gente percebe que o que mais faz falta, na verdade, alguém que vai treinar em casa, é a falta de informação, e não necessariamente o tipo de treino, porque a academia ela é muito parecida com a calistenia. A academia é um pouquinho a mais, vamos dizer assim, especializada em ganhar massa muscular. Mas se você utilizar a calistenia de forma certa, dá para você modificar os estímulos sim, dá para você isolar muita musculatura sim, e ainda você vai ter um ganho a mais na percepção corporal. Você vai melhorar a sua consciência, vai melhorar a testosterona, porque a maioria dos exercícios são compostos. A maioria dos exercícios da calistenia utilizam boa parte do corpo, coisa que nem todos os exercícios da musculação faz. A musculação tem sim, a academia tem sim muitos exercícios que são utilizados e são compostos. Por exemplo, levantamento terra, supino é um excelente exercício. A barra fixa pode ser feita na academia, inclusive, que é um exercício também da calistenia. Então, esses mitos e verdades são importantes de serem quebrantados. Eu não vejo muita gente falando disso, não. Pouca gente fala disso realmente no YouTube, nas mídias sociais. E outra parte é que as pessoas falam que a calistenia é para movimento. Você não pode utilizar a academia para outra coisa que não seja movimento. Também é equivocado, entende? Eu não sou um fisiculturista, mas eu treino
para ganhar massa muscular. Não 100%, eu treino mais para força do que para massa muscular. Então, na calistenia, se você fizer uma periodização, que geralmente é o que os personagens fazem na academia, dá para você ganhar massa muscular. E dá para ganhar, não é pouca, é muita massa muscular. Tem relatos de amigos próximos meus que conseguiram muito mais massa muscular na calistenia do que na musculação. A calistenia tem uma coisa: se você treina com o peso do seu corpo, é aquele peso ali. Então você não vai conseguir treinar leve, entende? Treinar leve é muito mais fácil na academia do que na calistenia. Claro que na musculação dá para você pegar muito mais pesado que na calistenia, porque você tem muitos estímulos, dá para pegar peso muito além do seu corpo. Mas ainda assim, a calistenia tem exercícios que, por exemplo, a barra fixa, aquilo nunca vai ser leve, cara. Você sempre vai estar pegando o peso do seu corpo, é sempre contra a gravidade e quase 100% das vezes é pesado, com rasos e casos bem raros assim de pessoas bem leves. Entende? Mesmo assim é pesado, é difícil. Você pegar o peso do seu próprio corpo nem sempre é fácil. E outro mito é que a calistenia ela não seria feita para uma pessoa ganhar força. É uma coisa também que é bem equivocada, né? Eu, por exemplo, eu treino para força. Eu tenho muito mais força do que muita gente maior do que eu. Ah, mas como que eu vou fazer para ganhar força na calistenia? A calistenia, com exercícios unilaterais, cara, é extremamente difícil. Tenta fazer uma flexão unilateral aí, flexão com um braço só. Não é fácil, não. Quem disser que é fácil, ou tá num nível muito alto, ou tá mentindo. Você falar que fazer o exercício banco, por exemplo, com um braço só, não é tão fácil, não. Barra fixa, com um braço, raríssimas pessoas conseguem fazer. Inclusive, 80% mais ou menos das pessoas que praticam academia, elas não conseguem fazer uma barra fixa. Entende? Então não adianta você desenvolver uma musculatura superficial, uma casca, e não ter uma força interna realmente muscular. Você não conseguir realmente levantar o peso do seu corpo, erguer tudo que você precisa. Entende? E é importante a gente abordar isso, quebrar alguns dogmas, destruir alguns padrões. Eu não estou aqui para falar mal de academia, não. Se você tem chance de praticar calistenia e academia, faça, porque é a melhor mistura possível. Se você tem chance de fazer academia, faça. É maravilhoso. A academia é muito, vamos dizer assim, ela é muito completa. De todos os esportes, para ganhar massa muscular, a academia é a que supera. Entende? Então essa é uma verdade. Uma verdade também, na calistenia, é difícil de treinar a perna? Sim, é muito difícil. Por quê? Porque você vai chegar num nível e passar esse nível, ultrapassar esse nível fica muito difícil. Mas ainda assim, tem muitos exercícios na calistenia, sim, para perna, que são extremamente difíceis, tanto ou até mais do que os com carga na academia. Tá? Aqueles exercícios lá de agachamento com muito peso, dá para ter resultados similares na calistenia. Como eu disse, utilizando-se a inteligência, utilizando dedicação, utilizando-se periodização. No brain, no gain. Sem cérebros, sem ganho. Se você quer ter ganhos, é preciso estudar, é preciso quebrar os dogmas, é preciso estar aberto a coisas novas. Entende? E a calistenia, eu estou aqui falando para gente que não tem essa capacidade, ou não gosta, ou não quer treinar em uma academia, ou que gosta do esporte simplesmente, que é para espalhar essas informações que dão um preconceito para a pessoa, porque alguém fala, calistenia, então já pensa assim, que é um esporte que não é para ganhar massa muscular, mas dá sim para ganhar. E é aí que eu quero chegar. Como que você utiliza esportes que a princípio são para uma coisa para chegar em outra coisa? Por exemplo, com corrida dá para ganhar massa muscular para a perna. E muita gente não sabe disso, não confia nessa informação, acha que é mentira, mas nunca fez o teste. Quer tentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Experimenta antes, treina, seja aberto a debates de forma inteligente.
Mas não adianta ficar teorizando, não adianta ficar falando sobre um monte de coisa. Faz na prática e vê, cara, isso funcionou, isso não funcionou. É empirismo. Ser empírico significa você ter uma teoria mais ou menos pronta na sua cabeça e na prática ver se ela realmente funciona. De teórico, de filósofo, a internet está cheia. De diploma tem milhares no mundo, mas de pessoas que fazem acontecer são poucas. Então, abra a mente e experimente. É simplesmente isso, entende? Então, mais pra frente eu vou sim entrar no assunto de periodização. Eu vou também utilizar treinos, muitos e muitos treinos. Pessoalmente eu vou fazer vídeos, eu não vou ficar só no podcast, porque eu sei que só a audição é muito limitado para alguém realmente absorver o conteúdo. Então, esse é o papel principal: passar informação, destruir dogmas, destruir ideias que a princípio parecem ser verdades absolutas e mostrar, não, se você praticar, se você realmente fazer de forma correta, dá para modificar as coisas. E também é uma forma de tirar um pouco da desculpa das pessoas, ok?